Alô pessoal, tudo bem? Aqui é Augusto Rico, psicólogo, Mind Self Coach e orientador de meditação dinâmica, objetiva, direcionada agora para um empreendedorismo. Qual é a diferença entre um empreendedor e uma pessoa comum? Pessoa comum, quando se transforma em alguém que tem expectativa e vai atrás dos seus sonhos, ele passou a ser um empreendedor. O empreendedor não é só um empresário, como está muito na moda agora. O empresário é tudo, o resto é o resto. Não é assim. Esse raciocínio do século passado, que foi até 2019, já não vale mais para um novo mundo. O novo mundo começou com a chegada inesperada do tal do coronavírus. Então sejam todos bem-vindos na nossa live de terça-feira, todas as terças. Agora nós unificamos o horário, segunda, terça e quinta às 19 horas. Você que está chegando agora, talvez conheça a minha história, talvez não conheça, mas você sabe que eu trabalhei, se não sabia, passa a saber agora, que eu trabalhei mais de 3 décadas com a meditação dinâmica objetiva. Qual é a diferença dessa meditação para a outra comum? As meditações, de maneira geral, elas têm uma certa dificuldade em segurar o nosso devaneio. Então foi aí que, como mestre nesta arte, eu passei a direcionar o pensamento das pessoas para aquilo que elas realmente querem. Então, neste particular, a grande sacada foi estabelecer uma forma de aprendizagem como se fosse uma criança de 3, 4, 5 anos, que a gente precisa pegar na mão, orientar como faz as coisas, precisa desenhar a rua, falar do semáforo, isso, aquilo, para atravessar na faixa, essas orientações. E depois, quando vai ficando adolescente, que aí já tem a vontade própria, já faz algumas escolhas por si mesma, e aí continua. Então, nessa história que eu já comecei a contar, comecei a construir o que chamamos de The Stage of Life. O que é o Stage of Life? É o palco da vida. É o momento que nós estamos ali no limite para começar a nossa vida. Aí a primeira lembrança. Reflexão. A vida é feita de escolhas. Perfeito. Quem foram as pessoas que fizeram as primeiras escolhas por você? Pais, professores, etc. Os adultos que disseram que isso era melhor para você e que alguns continuam ainda dizendo, faça isso porque isso é melhor para você. Depois que essas pessoas fizeram escolhas, você também fez as suas próprias escolhas. E aí começou o resultado do como você passou a fazer aquilo que as pessoas disseram que era bom e que você teria que fazer. E dessas próprias escolhas que vocês fizeram, qual foi aquela que você fez conscientemente? Falou, vou fazer isto porque vai dar aquele resultado. Aquele resultado só será construído se eu tiver uma ferramenta e chegar lá. E aí nós passamos uma certa fase. E esta fase, dentro do palco da vida, se transformou num capítulo de uma história. E a história que você gosta de contar? Qual é a história que você gosta de contar? Qual é a história que você gosta de contar que as pessoas gostariam de ouvir? Tá? Você que está chegando agora, que já deu um curtir aí e tal, já deixa um like aí, ou dislike também, porque quando você não gosta,
você comente, por favor, e diga sobre o que, e aí nós vamos aperfeiçoar a nossa condição. Porque nós falamos sobre desenvolvimento e orientação mental. Então, se tendemos a desenvolver o nosso interior, quais são as histórias que você gostaria de deixar para as outras gerações? A história que você aprendeu a ouvir e a repetir? Ou a história que você aprendeu e que ensinou? Muita gente não sabe que ele vive ensinando. Todos nós vivemos ensinando. Porque, na verdade, nós não ensinamos nada. São as pessoas que aprendem conosco. Então, nós aprendemos para poder ensinar. Alguns, quando vão para a escola, o que eles fazem? Eles escutam, anotam, estudam, fazem a tarefa e depois vai fazer a prova. Estudam para a prova. Eles não estudam para a vida. Estudam para conseguir um certificado que diz: fulano é autoridade nisso, então pode ensinar isso que nós estamos falando. O mundo mudou. Hoje o novo mundo, o meu mundo, eu chamo de vibe. Então você que está me acompanhando e que vem junto comigo e que estamos na mesma vibe, não só energética, mas numa vibe física, química. E aí vem a pergunta que nós fazemos. Quando alguém queria saber alguma coisa, o que ela fazia? Perguntava para um adulto, perguntava para o professor. Hoje, a coisa mudou. O professor não está à disposição. Então, o que a gente faz? Vai lá no Google e pergunta. Se não estiver satisfeito com a resposta que o Google deu, você pode continuar pesquisando. E pode ir ao YouTube e lá no YouTube tem o tutorial. Né? Chega uma hora que a gente tem dificuldade para ter o tutorial. Então a pessoa fez uma live, fez um vídeo e postou lá para tirar a sua dúvida. Então dicas, essas coisas, você vai lá e encontra. E aí, depois que você chegou a isso, deixou de ser uma pessoa comum, você já é um pesquisador. Mas você vai acreditar só naquilo que eles falaram? Não. Você faz como um cientista. Você abre o teu computador, que já está aberto, você está fazendo a pesquisa, e aí pega aquilo que você tinha como dúvida e executa. Então a sua ferramenta foi melhorada, mas o que melhorou primeiro foi a memória. Porque antes de ir para o computador, tudo passa pela sua memória antes. Então a nossa memória é fabulosa. Só que na hora de consultar a memória, mesmo que ela seja de médio prazo ou de longo prazo, porque a memória RAM, né, que são os rápidos, os registros atuais desse momento, então esta memória você se lembra rapidinho. Mas se quiser uma memória mais profunda, o que você tem que fazer? Você tem que organizar na sua memória como você organiza no computador. Porque aí você vai no computador, abre lá, lançamentos, ou livros. Aí tem lá, livros, categoria tal, autores tais. Aí você vai lá e encontra com facilidade. É só botar a flechinha do mouse e vai tocando para frente. Isto nós não aprendemos, não nos ensinaram durante o processo de ensino. E aí nós repetimos, falamos e vamos gravando na memória. Terminou a prova, terminado algumas coisas, alguns exames, por exemplo, o Enem, agora está na moda, você vai fazer o Enem, muito bem. Terminou de fazer o Enem, pronto, esqueceu, você só estudou para aquilo. O nosso trabalho aqui é pegar tudo isso e mostrar para você que você tem muita coisa dentro de você, tem muito resultado e que você pode usar isso tudo com bons propósitos para melhorar a sua vida e a vida de quem depende de você.
Quando você fizer isto, o que vai acontecer? Você pegou um desafio e transformou em oportunidade. Mas como é que isso é possível? Você tem o computador. Se o computador raciocinasse assim, pô, vem o cara aí, ele é um desafio para mim. Mas o que eu quero? Quero que ele coloque na minha memória em tal lugar. Mas ele não pôs. Não pôs, então ele fica se arrebentando porque ele não aceita. Ele só vai aceitar naquele lugarzinho que você pôs e quando for procurar, tem que procurar lá. Senão, não acha. E aí você tem no computador palavras-chave, arquivo, destinado a você colocar os seus documentos lá. Editar, inserir, formatar, organizar. Você, em português, para sua memória, achou que tudo isso aí era sinônimo e tanto faz e tanto fez. Mas o computador diz para você, não, isso aí não é organizar, isso aí é editar. Primeiro você edita. Ah, tá bom. Aí você vai para formatar. Não, depois você tem que formatar. Depois você organiza. Ah, tá. Então tem uma sequência? Tem. Qual foi a sequência que nos ensinaram? Escolinha, né, miudinho, depois grupo escolar, ginásio, técnico científico, ó, já está contando a idade, né? E depois a universidade, e depois mestre, isso, aquilo, pós-doutor, tudo mais. Mas não nos ensinaram a harmonizar na nossa memória. Quinta-feira eu tenho um exercício, você pode ir lá, vai ser ao vivo, você pode me fazer pergunta e aí eu vou dar algumas dicas e ensiná-lo como aprender a organizar a sua memória para rapidamente receber aquilo que você precisa. Aí vem o tema da nossa live de hoje. Antes, durante e após. Como eu estou falando de memória, para gravar na memória, que muita gente chama hoje de mente subconsciente ou inconsciente, na verdade é a memória que registrou o que a mente programadora, interferindo no cérebro, determinou com determinada emoção e aí você gravou na sua memória. Então esse processo vai ser repetido várias vezes para que você consiga bons resultados nesse momento. Então, antes, o que tem que fazer? Um planejamento, chegar aqui e colocar aquele planejamento organizado, tudo direitinho, para editar o documento, para depois formatar, para depois organizar e pôr ele tudo certinho. Então vamos. Primeiro, editar a informação que nós queremos que ela seja registrada na memória. Não os registros automáticos que ocorrem na hora a hora. Entrou, papapá e tal. Aí quando é emocional, ele fica numa pastinha diferente. Então essa pastinha, ela está sempre na porta ali. É a primeira a aparecer, é a oferecida. Quando você vai lembrar de alguma coisa, ela está ali, aí você... Opa, lembrei disso. Então quando eu digo antes, você fez isso antes. Depois durante, organizou tudo direitinho a sua memória. E depois você foi lá e quando alguém perguntou alguma coisa, você fala, espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Aí vem a PNL e te ensina que existem pessoas que criam um referencial através da audição, da visão e das sensações. Então aí você tem auditivo, você tem visual e você tem sensitivo. Agora, o que é que nós colocamos através de vários estudos de aplicação, feito assim como nós fazemos? Alguém fala alguma coisa, vou lá e faço, tá certo, mando outro fazer, peço para outro fazer, e assim vamos indo. E vocês sabem que tive na mão mais de 8 anos, 600 alunos, 24 horas por dia, e a gente podia fazer naquela oportunidade, né, pesquisas com eles. E desses resultados é que nós estamos trazendo para vocês aqui. Antes, durante e após. Algumas pessoas tiveram dificuldade disso.
Mas quando nós levamos isso para o lado do empreendedorismo, a pessoa diz o quê? Eu tenho que me preparar antes do freguês chegar. Quando ele chegar, aí eu vou fazer a venda. Então, durante o processo de venda. E após? Isso é o caos aqui nesse país, né? Talvez seja no mundo inteiro. O pós-venda. Fulano já foi, não me interessa. E quem pensava assim até 2019 vai ficar no buraco. A partir da chegada do coronavírus, quem não pensar no pós, que é atender a pessoa muito bem, relacionar-se bem. Quando alguém me pergunta, Rico, você trabalha para o empreendedorismo? Eu digo, fulano, se você tiver um raciocínio rápido, uma memória boa, já chega para você trabalhar em qualquer lugar? E se você fizer isso mais rápido? Então quando eu quero falar em termos de família, eu vou fazer um curso só para a família, relacionamento pessoal só para pessoal, para namorar só para namorar. É uma ferramenta para cada coisa. Veja só, me acompanhe. Se você acolher a pessoa, elogiar a pessoa, depois você tem condições de amar. Então, acolher, elogiar e amar, levado para o lado da conquista, imagine, antes, o que a pessoa precisa ter, homem ou mulher, não importa. Se você quer um bom relacionamento, você precisa, antes, ser uma pessoa amável. Durante, consistente. Antes, amável, durante, consistente e após, afetuoso, carinhoso. Esses 3 pilares amarram qualquer tipo de mulher que esteja interessada em você. Esses 3 pilares amarram qualquer homem que esteja interessado em você. E como é que você sabe quando está interessado ou não? Colocou a atenção direcionada para você. Se você percebeu, captou, além dos 5 sentidos, visualizou, imaginou, ouviu, sentiu uma coisinha diferente, como se diz, bateu o santo, a química estabeleceu, o que você tem que fazer? Antes, acolher. Como é que foi? Pensou, isso e aquilo. Entra na vibe dela. Aí é que nós falamos da lei da atração. Quem é que atraiu quem? Se estiver na mesma vibe, estamos numa mesma frequência em que tudo é possível. Aí eu brinco às vezes e digo a grande verdade é assim, cuidado com o que você pensa, porque pode acontecer. Ora, se você acolheu, elogiou a pessoa, amar é um passo. Então, e aí o após? É por isso mesmo? Você foi embora, esqueci de pegar o telefone, o zap, né, o WhatsApp agora. Não, pega o WhatsApp, porque aí eu me ligo com ela, converso, fulano, vendo, não só ouvindo. O telefone hoje está até obsoleto, porque olho no olho não tem como a pessoa estar falando com você, como nós estamos falando aqui agora, e você imaginar outra coisa. O que aconteceu aí com o desafio de você conquistar essa outra pessoa? Tornou-se oportunidade. Você se desenvolveu pessoalmente, então você tem um desenvolvimento mental espetacular. Daí para ser um profissional, um coach, um terapeuta holístico, um psicanalista, é só um passo.
Então, se você for preparado pelo Mind Self Coach, veja só, do mesmo jeito que você tem determinados aparelhos, que eles pegam várias ferramentas numa só. É a história que eu associei. Muitos de vocês sabem que mais de 20 anos eu passei todas as minhas férias no Reino Unido, né? E nesse mês de férias eu sempre vi a cultura de lá e mais outros tanto nos Estados Unidos e comecei a comparar as culturas. Então na Inglaterra você tem uma ferramenta para uma coisinha, você tem uma coisa para tirar manteiga para passar no pão, você tem um lugarzinho de guardar o pão, você tem ali a torradeira que só faz a torradinha, você tem, então, tem uma coisa para cada um. Aí aparece o americano mostrando todas as ferramentas e nós estamos conversando sobre computadores. Vem um teclado, não é? Como este aqui, ou aquele branquinho, outro, que você não precisa botar fio. Ah, eliminou o fio, que beleza! Então não tem que estar arrastando fio para lá e para cá e você compra uma outra coisinha, e aí vem o pessoal que substitui e começa a vender, ó, vende uma coisinha desse aqui, você põe lá, ó, bota aqui deixa eu ver se eu acerto o buraquinho aqui. Opa, tá danado, tirei para mostrar porque a minha história é assim, eu faço, um parêntese, como estamos mudando todos os adágios e na live de ontem nós mudamos alguns, este aqui é a mesma coisa que nós vamos mudar agora. As pessoas é assim, eu mato a cobra e mostro o pau. Isso aí não diz nada. O correto, agora no século XXI, na nossa vibe é assim, eu mato a cobra e mostro a cobra. Porque você matar a cobra ou não matar a cobra e mostrar o pau não muda nada. Então, reflexão. Acabou, você não vai ser mais ludibriado nisto. Com isto, eu estou vendo que várias pessoas que fizeram curso conosco no século passado e que nos ajudaram, com os quais nós agradecemos, principalmente você que está tocando aí, está subindo o azulzinho, subindo o vermelhinho, né? E aí eu agradeço muito, fico feliz, fico mais animado, porque acho que tem que melhorar, apesar de que eu peço 3 coisas para vocês, né? Compartilhar, comentar e curtir. Se você gostar, ótimo. Se não gostar, também deixa um comentário aí e dizendo o que precisa melhorar, que a gente vai para frente. Voltando, como diz o outro, a vaca fria, porque ontem eu falei que a vaca não dá leite, tem muita gente perguntando por que a vaca não dá leite, aí vai ficar para pensar até quinta-feira. Então, oportunidade e desafios. Pouco importa se você é um gerente, se você é um chefe, se você é um auxiliar de cozinha, se você pertence a um grupo, mas se você se predispuser a ser um Mind Self Coach, que é a evolução de tudo aquilo que nós já vimos até hoje. Uma ferramenta só, como eu vinha falando do americano, pegou o teclado com uma moeda de $0,25, você usa como se fosse chave de fenda, põe a pilhazinha ali, fecha e por Bluetooth você digita. Então, eliminou fio, eliminou ferramentas, onde você tem, onde não tem. Qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito é mostrar para vocês que existe um curso que você pode reunir tudo nele e não precisa ficar, né, de galho em galho pulando para lá e para cá. Mas o importante do que eu estou falando agora não é oferecer o curso para vocês, porque nós estamos colocando tudo gratuitamente nas lives. Quinta-feira, falei várias vezes, é gratuito também. Segunda-feira é gratuito também. Então, o importante é você aprender a refletir e a meditar com o propósito e o seu desejo, para que o seu desejo se transforme em realidade.
Então, nesta particularidade, a nossa vibe é como se fosse uma comunidade. É uma comunidade que ninguém precisa ter o compromisso de estar dentro dela. Mas é interessante que você tenha a responsabilidade de melhorar a sua energia vibracional positiva que está dentro do seu interior. Nós gostaríamos de chegar a mais pessoas. Estamos felizes porque eu estou sabendo, olha lá, já entrou um aqui dizendo que criou uma sala de vídeo. E nesta sala de vídeo, vários amigos deles estão assistindo. Na verdade, são multiplicadores. Você está me ouvindo aqui e os amigos dele estão ouvindo e está me vendo também porque está na sala de vídeo. Resumindo, tudo aquilo que é o nosso projeto 827 da Lei da Atração. Se você quer ser atraído para coisas boas, espetaculares, você precisa estar no meio de pessoas espetaculares. Se você quer ter uma boa energia e continuar sendo feliz ou melhorar a qualidade da sua vida, você precisa estar, pelo menos, com um tempo com as pessoas que já chegaram aonde você gostaria de chegar. Com as pessoas que têm boas energias e continuam trabalhando para o desenvolvimento dessa boa energia. Esse é o projeto 827, que de maior importância que nós colocamos para vocês. E isto é gratuito. É só dar um cliquezinho aí e nos acompanhar. A grande verdade é que não estou concorrendo com os outros, nem dizendo que os outros cursos, olha, que os cursos que você já fez ou que vai fazer não são bons. Por que todos eles são ótimos? Porque você já gravou na memória uma porção de coisas. E quando você me ouve falar aqui, vai rever a sua história. Se houver alguma coisa na sua história, um capítulo que você não gostaria de contar, comece agora a escrever a história que você gostaria de deixar para as pessoas que chegam. Eu gostaria de que a minha história ficasse na internet como aquela pessoa que está ajudando, como ajudou milhares de outros no século passado, e agora está ajudando as pessoas a melhorarem, primeiro, a sua imunidade mental. Porque antes do corpo sofrer, a energia, a mente, o psíquico, já é alterado para isso. No entanto, a partir do momento em que nós eliminamos o envenenamento mental, entramos nas mídias e escolhemos aquilo que gostaríamos de solucionar como sendo problemas, vamos procurar exatamente o que nós queremos. Então, se você quiser continuar sendo uma pessoa comum, beleza, escolha sua, sem problemas. Mas se você quiser nos acompanhar e se você quiser melhorar a sua condição e ser um Mind Self Coach, é só refletir e praticar as meditações orientadas às quintas-feiras. Então, a parte expositiva, como se faz na escola, você tem aqui. A parte da dimensão mais profunda, que nós vamos buscar, aí sim, a mente, e vamos buscar no seu subconsciente aquilo que está registrado na memória e que pode ser útil para você. E para isso não tem idade. Sabe por que não tem idade? Porque todos nós continuaremos sempre jovens. Então, a vocês que nos acompanham, que estão aí colocando, não é, o azulzinho, o vermelhinho e tal, e que me empolga, me deixa animado, a nossa gratidão. O nosso mantra, de hora em hora Deus melhora, de dia em dia Deus me guia.
outro mantra. Vou fazer, substitua por farei. Daqui para frente, elimina tentativa e usa o verbo fazer. Boa noite a todos vocês, um forte abraço e até quinta-feira ou em qualquer outra live nossa. Se você não pôde assistir, está assistindo agora, ou se você quer que alguém que você conhece escute e participe conosco, indique o YouTube, nosso canal Augusto Rico, Y e 2 Cs. Então, RYCCO. Augusto Rico, estarei lá. Forte abraço, boa noite, fique com Deus.